Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês na aula de número 7, que tem como objeto de conhecimento processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. O detalhamento da nossa aula número 7 é fenômeno político do populismo na América Latina e seus reflexos na sociedade. Vamos agora iniciar a nossa aula. A temática da nossa aula de Sociologia é uma temática muito interessante, que parece, por um lado, estar distante de nós, mas eu peço de vocês que acompanhem os conceitos, as definições, a forma de explanação desta temática para, num exercício abstrato, mental e até mesmo prático, podermos verificar o que nos cerca na realidade que se apresenta diante de nós para um fenômeno político, para algo que a história, que a própria sociologia vai adotar como objeto de estudo para compreender este comportamento dentro da ciência política, seus efeitos, suas características e seus reflexos na sociedade. Estamos aqui iniciando para falar de uma coisa, de um fenômeno, de um objeto que nós vamos chamar de populismo. Você já ouviu falar deste termo? É o termo que se apresenta quando tratamos de ciência política. Quando falamos de história, com certeza você já ouviu esse termo. E agora, em sociologia, vamos trabalhar um pouquinho para rememorarmos e podermos acrescentar um novo olhar, um olhar mais perspicaz e um olhar com mais conhecimento. Isso é muito importante porque acrescenta e desenvolve habilidades. Estamos aqui para isso. Mas vamos conceituar, então, populismo? Populismo é um conceito, gente, que ele é contestado. Nossa! Então, quer dizer que ele não tem um conceito bem definido, algo de concreto? Bem, ele é usado, este termo, populismo, para se referir a um conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao povo. Observem em nossa cartela que a palavra povo está entre aspas. Mais adiante, certamente vocês entenderão o porquê. Geralmente, contrapondo este grupo a uma elite. Também está entre aspas. E é importante porque, dentro desta tentativa de conceituação do termo populismo, os autores vão destacar esta questão de oposição de um grupo, que é aí denominado de povo, dentro deste conceito, populismo, e outro grupo, chamado de elite, também dentro desta concepção. Ou seja, dois grupos que estarão se contrapondo. Isso é ponto dentro deste conceito para continuar aí o nosso entendimento. Portanto, não existe uma única definição do termo que surgiu no século XIX e tem obtido diferentes significados desde então. Exatamente, o populismo é um conceito que ele é contestado, porque à medida que o tempo passa, nós vamos percebendo outras nuances que se diferenciam de épocas anteriores.
À medida que o tempo passa, os governos, os políticos, as pessoas que vão entrar no poder e que vão adotar certas características desta forma de governo, por assim dizer, chamada populismo, faz com que os estudiosos aí fiquem em dúvida e não consigam chegar num conceito definido. O conceito de populismo, gente, ele vai variar, sim, de épocas em épocas, mas aqui, nesta aula, nós vamos tentar dar algumas características para que você tenha esse entendimento. Desta forma, o conceito de populismo apresenta aí para nós um sentido predominantemente negativo e costuma ressaltar demagogia, esta associação de um sentido negativo e também de ressalto, né, de uma demagogia, é facilmente associado a este termo. Também o controle dos meios de comunicação e também o uso intensivo da propaganda. Veja aí que aqui nós já estamos trazendo para vocês algumas características, como, por exemplo, nós acabamos de falar, um sentido predominantemente negativo, ressalta a demagogia, o controle dos meios de comunicação e um intensivo uso da propaganda política. Olha que interessante! Isso aí você, quando voltar aqueles conhecimentos sobre história, acerca de alguns governantes do Brasil e da América Latina, você vai perceber também a manipulação dos setores populares, a repressão aos opositores e aos interesses pessoais que têm assim como base características do governo. Porque é bom lembrar que o governo é para o povo e pelo povo, não é a vontade pessoal de um governante. É claro que o governante, o seu grupo, as pessoas que compõem ali o poder político naquele momento vão conversar, vão dialogar, vão ter ideias que melhor ajudem e auxiliem a população de um modo geral. Mas aí a gente tem que ter cuidado e desenvolver este olhar perspicaz para perceber que não é a vontade de um grupo, mas é a vontade de uma pessoa que está ali dominando. E isso, em política, em sociologia, nós, enquanto cidadãos, temos que estar bem atentos. E esta forma de pensar, com essas características que nós aqui acabamos de apresentar para vocês, se manifesta em vários países da América Latina. Olha aqui, essas bandeiras não estão aqui por acaso, não é só para decorar o nosso lindo cenário, mas é para ilustrar e mostrar para vocês que estas características que acabamos de falar para vocês esteve presente no Uruguai, na Venezuela, aqui no México e também aqui no Brasil. Nós tivemos alguns representantes, mesmo com toda a dificuldade conceitual para definir o termo, de um modo geral, aquelas características que falamos agora há pouco estão presentes em alguns países da América Latina, incluindo o Brasil, em determinados momentos históricos. Vamos continuar aí com o populismo e o conceito. Outros autores preferem designar esses governos como nacional-populares. Gravem este termo, nacional-populares, porque o outro grupo de autor também vai chamar de nacional-popular, que, traduzindo, é igual ou muito parecido com o populismo. Olha aqui de volta, nacional-popular. Então, registrem, porque nós vamos continuar com essas características de acordo aí com um compêndio de vários autores. Vamos dar continuidade aqui. Nesse caso,
o balanço é majoritariamente positivo. Epa, ainda agora nós dissemos que era predominantemente negativo. E agora aparece aqui outro grupo de autores dizendo que o nacional popular, ele é majoritariamente positivo. Olha só como já há uma contradição e essa dificuldade conceitual, acadêmica, na definição do termo. Depende do olhar. As medidas sociais e trabalhistas, segundo esses autores, teriam fortalecido a noção de direito entre os trabalhadores, independentemente das intenções dos governantes ao implantá-las. Em alguns governos, aqui no Brasil, como também na América Latina, a questão dos trabalhadores foi, de fato, positivo, trouxe avanços, benefício para a classe. E esse grupo de autores diz, bem, se beneficiou a um grupo como os trabalhadores, então não vamos considerar as intenções dos governantes ao implantarem essas medidas. E aí vocês vão já entender por que o populismo ele é assim uma política, uma forma de política que vai conduzindo e colocando um grupo contra o outro. E na próxima cartela nós vemos aí, olha, que ela é marcada pela ascensão, olhem bem, de um líder carismático que busca sustentar sua atuação no interior do Estado através do amplo apoio das maiorias. Sempre os líderes considerados populistas, eles vão buscar a sustentação do seu poder. Eles querem continuar sempre, digamos assim, enquanto estiverem vivos, ou o seu grupo político no poder. E aí eles buscam digamos assim, a maioria, atrair sempre a maioria, independente do que eles tenham que dizer ou se manifestar. O importante é estar ali enquanto pessoa. E isso, gente, nós temos que ter cuidado. Tem que ser um representante do Estado e não uma questão pessoal. O populismo e seus principais representantes da América Latina, eles têm essas características. Como já dissemos, este fenômeno também aconteceu no Brasil. E essa palavra, especificamente no caso brasileiro, é utilizada para se referir ao período que se estendeu de 1930 a 1964. Alguns políticos dessa época, olhem só os nomes, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, e João Goulart. Estes presidentes, neste período histórico, são encarados como símbolos populistas, mas não somente no Brasil. Tivemos outros exemplos na América Latina. Vamos conhecer aqui até as imagens que foram trazidas neste ambiente lindo e maravilhoso. Olha aqui, Getúlio Vargas no Brasil. Esse aqui teve o governo de 1930 a 1945 e depois voltou novamente no período de 1951 a 1954. Temos aí, como exemplo, outro representante agora de outro país. Vamos conhecer? Temos aqui a imagem de Juan Domingo Perón. Quem não ouviu falar de Perón, ou os peronistas, como são conhecidos na história? Juan Perón, ele ficou no governo no período de 1946 a 1955 e depois de 1973 a 1974. Mas trouxemos outro exemplo para vocês, agora de outro país, aqui bem próximo do Brasil, que é a Colômbia. Na Colômbia, nós podemos trazer como exemplo Gustavo Rojas Pinilla. Ele ficou de 1953 a 1957. Vejam que são alguns exemplos que estão aí registrados na história. Neste ambiente maravilhoso, nesta galeria que vocês viram, essas imagens são representados aí
exemplos na prática que aconteceram em momentos distintos da história da América Latina, representação com características desta forma de governo que é o populismo, né? Muitas vezes abandona o uso até de intermediários ideológicos ou partidários para buscar na defesa dos interesses nacionais uma alternativa às tendências políticas de sua época, sejam elas tradicionais, oligárquicas, liberais ou socialista. Olhem que interessante, várias tendências, várias correntes políticas aparecem aí misturadas, mas o importante para esses líderes que acabamos de citar é que eles se mantenham no poder. Essa é uma característica também muito geral a esta forma de governo que é chamada populismo. E também de diferentes formas de propagar a crença em um líder acima de qualquer outro ideal. Mais uma vez, reforçamos a questão do pessoal. Ou seja, se não for aquela pessoa, se não for aquele indivíduo, parece que o governo ou o Estado não vai funcionar. E isso não é bem verdade, porque esta instituição política que é o Estado, ela deve funcionar de uma forma geral, e não porque uma ou outra pessoa existe. Então, não é pessoal, tem que ser coletivo. Populismo, gente, é um termo utilizado para explicar práticas associadas a governantes da América Latina durante boa parte do século XX. Parece uma coisa aí do passado, que aconteceu no século XX. E quais são as características gerais deste período histórico, que até aqui estamos nos referindo como passado, desse modo de governar que é o populismo? Bem, a primeira característica que nós trouxemos para vocês é a relação direta do líder com o povo, que era estabelecido por meio da influência e do seu carisma sobre as massas, a capacidade de falar, de influenciar grandes multidões. Isso é o carisma. A segunda característica que nós trouxemos é o forte nacionalismo econômico. Só o nosso país tem que ser forte. Vamos fortalecer a economia nacional. Até aí, tudo bem. A questão é a forma que esse forte nacionalismo econômico é transmitido para as pessoas na adoção de medidas econômicas puramente nacionalistas. É um ponto assim, bem delicado que você tem que entender não somente no discurso, mas também na prática. E isso está presente como uma característica geral do populismo. Mas nós trouxemos outra. Por exemplo, o discurso em defesa da união, das massas, da conciliação das diferentes classes sociais. Mais uma vez, repetimos que é o discurso, porque no início da nossa aula nós vimos aí que sempre vai estar presente também o outro discurso de oposição entre povo, lembram que estava entre aspas, e elite. Então, essa conciliação de diferentes grupos não é muito claro quando estamos nos referindo na prática, mas o discurso existe, neste caso do populismo. Vamos continuar com outras características. Liderança política baseada no carisma e no clientelismo, pois o papel de líder desempenhado pelo político populista sustentava-se tanto no seu carisma quanto na rede de favores desenvolvidas a partir dele. Não é assim, mas na prática, esses governos que foram denominados de populistas se comportavam desta forma. E também tem outra característica, frágil sistema partidário. Os partidos políticos deixam de existir, pois o poder político concentrava-se unicamente no
líder, mais uma vez, prestem atenção, concentrava-se na pessoa do líder. A questão partidária ficava totalmente frágil ou quase que inexistente e não nas instituições políticas eram colocadas aí a questão do poder, mas na pessoa. Então, gente, o populismo tem sim essas características e é uma das contradições mais marcantes do populismo. Vejam bem, consiste, olha só, de novo, só para reforçar, consiste em pregar a aproximação ao povo, mas, ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos de controle que não permitam o aparecimento de tendências políticas contrárias ao poder vigente. Então, ele não permite, quem governa desta forma, que palavras contrárias ou manifestações contrárias ou tendências contrárias se manifestem em relação ao poder vigente. E, na prática, nós podemos perceber isso sim, porque vão existir diferenças aí de um local para o outro. Por exemplo, há diferenças entre Getúlio Vargas, Cárdenas e Perón e a relação com os camponeses. Eles se diferenciam quanto à relação com este grupo social específico, que são os camponeses. E aí, na sequência, nós podemos ver que enquanto Vargas e Perón priorizavam os trabalhadores urbanos, apesar de terem tomado medidas voltadas aos camponeses, outro líder considerado populista, que é Cárdenas, acelerou a reforma agrária lá no México. Vejam que já é uma diferença aí bem grande entre o governo populista mexicano e os governos populistas argentinos e brasileiro. Mas na continuidade nós vamos ver também que pode ser exercido e explicado como uma herança, isso lá no México, né? Uma herança que começou lá no século XX, bem no começo, a qual foi marcada pela mobilização de milhões de camponeses por reforma agrária e participação política. Desta forma, lá no México teve um contexto histórico diferenciado de movimentação popular para que a reforma agrária se desse de forma totalmente diferente em outros países da América Latina, como no caso do Brasil e da Argentina. A ascensão do populismo, gente, nem sempre foi vista com bons olhos. Essa ascensão desses regimes populistas sempre foi vista, olha só, com certa desconfiança por determinados grupos políticos internos ou estrangeiros, porque a política internacional também está, de olho, porque isso afeta ou pode afetar toda a economia global. Dessa forma, nós podemos compreender que o populismo no século XX entrou em crise no momento em que não conseguiu mais negociar os interesses, muitas vezes antagônicos, diferentes das elites econômicas e até mesmo das classes trabalhadoras. Quando as tensões políticas e sociais chegaram a tal ponto, nós podemos perceber que a ascensão de grupos nacionais conservadores começam então no século XXI. Uma coisa não estava dando muito certa, outros grupos percebem, tanto nacionais quanto internacionais, e começam a tomar medidas que vão aí dar outro rumo à política, à economia daquele país. É por isso que essa ascensão dos regimes populistas sempre foi vista com certa desconfiança por determinados grupos políticos internos ou estrangeiros. Mais uma vez, vivemos em uma economia globalizada. O que se faz em um país certamente terá reflexo em outros países, em outras sociedades. Então, nós não podemos esquecer que
isoladamente conseguiremos desenvolvimento, conseguiremos avanços tecnológicos, uma boa economia de forma isolada. Não, a economia no mundo moderno é uma economia globalizada. A política, tudo bem, cada país tem seu movimento, tem seu problema interno, mas de modo geral, isso vai ter reflexo na sociedade. Segundo o autor Pedro Cavalcante, que é doutor em ciência política da UNB e professor de pós-graduação do IDP e gestor governamental, olha só, o populismo é um fenômeno político que mais se alastrou na última década por todos os continentes do planeta, com preocupações crescentes acerca de seus subjacentes impactos de retrocesso liberal democrático. Esta declaração foi nesta data que esse doutor Pedro Cavalcante fez essa preocupação que este fenômeno tenha se alastrado agora no século XXI de forma crescente, subjacente e trazendo impactos como se fosse um retrocesso à democracia. É por isso que nós dissemos a política populista tem sim reflexos na sociedade. O populismo traz esses reflexos que vão estar presentes não só onde eles acontecem de forma, digamos assim, isolada, porque não é isolada. Vivemos, mais uma vez repito, em uma economia global. O que se faz num determinado país, certamente vai ser visto por outros e esses reflexos nem sempre ajudam aí toda a população daquele país. E só para nós conseguirmos entender mais esses reflexos do populismo na atualidade, nós podemos então reconhecer que vivemos, isso segundo Pedro Cavalcante, tá, gente? Que vivemos em um projeto populista deliberado, com repercussões na excessiva polarização. Esse termo polarização, gente, é para indicar um contra o outro. Não existem outros. Só para citar como exemplo, para vocês entenderem, no começo da nossa aula colocamos povo, entre aspas, elite, entre aspas. Vejam que são dois polos distintos. Foi só um exemplo, mas os governos populistas que se manifestam na atualidade trazem essa polarização. Apenas um grupo contra o outro. E isso não fica bem. É uma repercussão na excessiva polarização política, discursos de ódio, negligência, e tem mais coisas aí que não fazem bem à sociedade, porque também prejudica grupos sociais minoritários, os que têm pouca representatividade, censura e redução de liberdade de expressão e desmonte das políticas públicas. Observe a realidade que nos cerca, ou seja, é um processo crescente de fragilização das instituições democráticas no país. Esse autor, Pedro Cavalcante, nos traz esta observação acerca dos reflexos do populismo na sociedade, na atualidade. Mais uma vez, eu conclamo a todos vocês a desenvolver este olhar e observar o cenário político que se encontra não só no nosso país, mas no mundo, para poder compreender melhor o contexto em que estamos inseridos e a realidade que nos cerca. Isso nos permitirá melhores decisões, não só para você, mas para toda a sua comunidade. Ok? Agradecemos a participação de todos, esperamos ter contribuído aí com o seu entendimento social dentro da comunidade que você vive, no país e no mundo. E até a próxima aula, gente!